Estamos lá no nosso suntuoso estúdio de vidro com Marco Souza, especialista em Grêmio, é o setorista do Grêmio em GZH, com uma longa ficha corrida de serviços prestados positivos ao jornalismo esportivo. E o Marco está lá para nos colocar mais cientes do que está acontecendo nas últimas horas. E, Marco, é impossível não começar a pergunta por Marquezin. Já está fechando a conta e partindo ou ainda vai seguir em Porto Alegre mais alguns dias? Boa noite. Boa noite, pessoal. Olha, eu acho que a situação ela caminha para um fim de casamento Grêmio e Marquezin. Porque quando a gente pergunta para um dirigente e ele te diz que não tem proposta, mas se vier um valor de venda interessante a gente analisa, é porque tem um número que está sendo esperado, né? E a gente tem acompanhado hoje, o Rodrigo Oliveira trouxe os números, o Eduardo Gabardo agora também fez uma coluna também trazendo uma atualização desses valores. É uma situação, Marco, que eu imagino que vá caminhar brevemente nos próximos dias e eu já suspeito, ontem pelas conversas que eu tive com as fontes que a gente consulta no dia a dia, eu já suspeitava que era uma negociação que aconteceria. Pela informação de que já chegou a proposta oficial e o Grêmio confirma que chegou a proposta oficial, eu acho que é uma questão de dias aí para essa negociação se confirmar e o Marquezin realizar um sonho de infância que ele tem de jogar no Boca Juniors. Marco, você é um cara que está sempre muito ligado nas coisas do Grêmio, tanto que já deu alguns furos históricos aí no Grêmio recentemente, não é um cara que vive do passado, o meu xará. O Grêmio já deve estar se agilizando para contratar um goleiro, imagino, Marco. Ou o Grêmio cogita começar o gauchão com Grando e Adriel? Olha, pela informação que eu consegui apurar, eles têm um monitoramento permanente de algumas posições e goleiros seria uma delas, que o Grêmio teria uma lista de goleiros que ele poderia abrir negociações rapidamente. Não tem uma atualização ainda se já tem alguma negociação em aberto. Eu vi nas redes sociais aí o torcedor falando do Keylor Navas, do Marcelo Groy. O Marcelo Groy tem contrato até o meio do ano, isso eu tenho como informação também. É um jogador que eu sei que o Grêmio já procurou até antes do acerto com o Marquezin. Na época, uma questão financeira afastou uma possibilidade de retorno, mas eu não descartaria, por exemplo, que o Grêmio vá atrás de um brasileiro. Porque, pelo que eu apurei também, o Grêmio pretende trazer um lateral esquerdo brasileiro, pela questão dos estrangeiros, né? Saindo o Marquezin, por exemplo, se tinha uma perspectiva de que o Pavon poderia ser um jogador negociado, e hoje é muito difícil que isso aconteça porque não tem no mercado uma proposta competitiva por ele, e o Grêmio pagou 4 milhões de dólares por ele ano passado. Então eu imagino que a saída do Marquezin, eu suspeitaria que viria um brasileiro, tá? Pelo que eu tenho conversado nos últimos dias aí, deu uma certa guinada. A negociação do Cuéllar, o Grêmio não achou que seria tão viável assim, como ela se mostrou e acabou se desenrolando rapidamente também. Aí, em uma semana, a gente vê que já andou essa questão da rescisão dele lá na Arábia. Então eu imagino que o Grêmio vai tentar priorizar brasileiros. Não estou dizendo que será um brasileiro, mas eu imagino que a prioridade será sim um goleiro brasileiro, assim como um lateral esquerdo também. Marco, já eu te pergunto do Cuéllar, porque agora chegou aquele momento que você vai anotar um númerozinho de WhatsApp para mandar o seu vídeo aqui para o Sem Filtro. A gente fez essa estreia ontem com a sua participação. Você fala aonde você está e o time que você torce, e aí você comenta, corneta, faz pergunta, você que manda. É o WhatsApp da Gaúcha. Atenção, 51-99699-5218. 99699-5218, o número tá aí na tela, e aí você manda seu vídeo e aparece aqui no Sem Filtro, a gente conhece você, já que essa coisa de trabalhar em situações audiovisuais, ela é meio injusta, porque você nos vê e a gente não vê você. Então, participe pelo 99699-5218. Marco, é uma pergunta cantada, é óbvio, você já sabe qual é a dúvida, mas você tocou no nome dele aí, en passant, usando esse termo bem chique. Cuéllar, o que está faltando para o anúncio, se ele já conseguiu a rescisão de contrato lá na Arábia Saudita? Eu colocaria como uma questão de acerto de formalidades de documento, porque o grande impeditivo era a negociação Cuéllar ao Chabá.
E acho que essa, né, como a gente viu hoje, aí o próprio clube se despediu do jogador nas redes sociais, então ele está livre. A questão é que eu não duvido que apareça algum interessado de última hora aí que esteja disposto a pagar o que o Grêmio não pode, né? Não dá para descartar também que depois que saiu a informação, informação que até o Grêmio trabalha, muitos outros clubes foram atrás saber as condições do negócio para o Grêmio. E a proposta que eu ouvi, que o Grêmio apresentou, foi bem competitiva em relação a valor financeiro. E tem também a questão de afinidade dele com o Quinteiros. Eles tiveram uma conversa, teve uma, vamos dizer assim, uma apresentação do que o Quinteiros espera para ter o Cuéllar no Grêmio, como é que ele gostaria de utilizar o jogador, o que ele projeta para a temporada. Essa conversa, pelo que eu também apurei, foi muito positiva e agradou ao jogador. A questão é que o Grêmio é um clube que hoje no mercado ele não consegue competir com valores que a gente viu hoje, saiu aí no Globo Esporte um detalhamento do contrato do Memphis Depay. Meu mais Deus de do 4 céu. milhões de reais por mês. Meu Deus do céu. absurdo. Eu li alguns tópicos no Sala de Redação. Você que está nos vendo aqui no Sem Filtro, depois você dá uma olhada lá no Globoesporte.com, tem passo a passo do contrato do Memphis Depay. É algo inacreditável, Marco. Para te ser bem sincero, eu não pensei que eu veria no futebol brasileiro, primeiro, um contrato com tantos detalhes. Para você ter uma ideia, vou só dar uma resumida para deixar você com vontade de olhar, de ler essa reportagem. Se o Corinthians ganhar qualquer título, o Memphis Depay ganha 4 milhões de reais, só ele. Fora o bicho, que é o que todo mundo ganha. 4 milhões de reais. E outra, se ele for eleito na seleção do Campeonato Brasileiro de 2025, porque ele não foi na de 24, na de 25, mais 4 milhões de reais. Só Que isso. loucura, né? Fora as regalias também das passagens e tal. 24 passagens de executiva Brasil-Europa. Apartamento pro assessor. Apartamento pro assessor, mora lá na Anália Franco. O Deus, assessor, que é um bairro nobre da Zona Leste, enfim. Que loucura. Mas, Marco... Para mim, a pior Fala, cláusula fala. para mim, Marco, é a questão, é a rescisória para o exterior. 10 milhões de euros, Sim. que hoje a gente está vendo aqui. O Paulinho foi, se não me engano, foi 18 milhões de euros, né? Um jogador que não tem o mesmo e tamanho do outra Depay. coisa, bem lembrado, Marco. E essa multa rescisória para fora, se algum clube quiser, 50% da multa vai para quem? Pro Depay. O Depay. Quem fez o contrato é um gênio dos contratos. Não, E um quem gênio. assinou estava com muita vontade de ter o Memphis Depay. Marco, o Eliasson, é verdade que o Santos entrou na jogada? E eu já vou engatar uma outra pergunta que me ocorreu só fazendo uma simples associação. Vocês já deram a informação que o Eliasson, ele é monitorado pelo Grêmio há muito tempo e já foi tentado. Será que numa conversa com o bendito Caixinha, Keck, o Grêmio não falou demais em relação ao Eliasson e agora o aprovado Caixinha por quer ele. dar o balão no Grêmio, Marco? Foi exatamente o que aconteceu. Olha O isso Caixinha, aí. Quando o Grêmio foi se reunir com o Caixinha, numa das conversas, o Grêmio trouxe alguns nomes que eram da gestão. Vamos dizer assim, esses são jogadores que a gente acredita que vão ser contratados com ou sem, aliás, com o aval do técnico, mas o clube que propôs aqueles nomes. E o Eliasson era um desses nomes, né? Porque o Soteldo foi relatado que o Soteldo não ficaria. Então a reposição já foi apresentada na própria reunião ao Caixinha, por exemplo. E esse nome foi levado, do Eliasson. É uma situação que eu também eu acho que tem desdobramentos, mas vai demorar ainda. Pelo que eu ouvi, na parte do jogador, da parte do Grêmio também vai demorar. Não vai ser para agora. Eu aposto que a estreia do Gauchão vai passar e não vai ter uma decisão sobre esse jogador ainda. Tanto que a gente viu o Grêmio fazendo outros movimentos no mercado, aí buscou aquele jogador lá na Argentina, o Villa, que também teve uma série de... condenado por agredir a companheira na época, que ele jogava no Boca Juniors. O Grêmio foi buscar informações sobre esse jogador, fez uma consulta, porque eu já imagino que eles estão se precavendo caso a situação do Eliasson não se confirme. É uma posição que o próprio Quinteiros manifestou a necessidade de mais reforços, né? Hoje a gente vê o Pavon, que era um jogador que estava descartado no Grêmio no final do ano, começou a temporada como titular, até de forma surpreendente para mim. Eu apurei que o Monsalve seria o jogador que começaria o ano ganhando espaço com o Quinteiros. Mas não foi, né? Ele tinha se encantado. Não foi o Pavon. Não, assim, me Pavon, surpreendeu Cristaldo, hoje. Aravena e Braithwaite. Pois é, Marco, me surpreendeu hoje quando no Sala de Redação, que eu tive o prazer de participar de novo, quando eu pedi pro Rodrigo, você tem os 11 que começaram, ele deu os 11, é o Pavon, mesmo time. exatamente, o Pavon É o ficou mesmo, entre os como o titulares. Pavon.
Então, tipo, pô, mudou o técnico, mudou e não mudou nada. Eu sei que os jogadores não mudaram. São os mesmos Então, são ainda. os que ele tem. E talvez exista essa esperança, Marco, pensamento mágico, que um técnico argentino vai fazer o Pavão jogar. O Pavão não jogou no Brasil. O Pavão não jogou no Brasil, ele não se afirmou no Brasil. Então, ficar achando que ele vai jogar a bola que ele jogou em 18, desculpe, é muito otimismo. A mesma coisa se aplica para o Alário, que o Inter já se livrou do Alário. Ele não jogou de forma afirmada desde quando ele surgiu no River. Aí ele vem para o Inter, aconteceu o quê? Não aconteceu. É isso. Agora, o Marco também deu uma outra informação. Ninguém quer o Pavão. O Grêmio pagou 4 milhões de dólares e ninguém vai pagar isso. Aí fica no pensamento, mas será que o técnico vai conseguir ressuscitar o Pavão? Eu acho pouco provável. Marco, muito obrigado pela tua participação aqui. Volta sempre, tá? Você já é nosso sócio aqui. Eu acho que se a gente fizer um apontamento, o Marco Souza deve ser líder aqui. Se não é líder, ele é vaga na Libertadores. Ele tá no top. Os que mais participam aqui do Sem Filtro. É verdade. E vai continuar assim, porque é um cara super bem informado. Tem uma última aí, Tchê, para se despedir? Lateral esquerdo, Marco. Um nome que eu ouvi que já foi avaliado em outros momentos, e eu estou tentando confirmar se nesse momento tem alguma proposta ou não, foi o do Marçal, que se desvinculou do Botafogo. Talvez seja um jogador que, pelo menos para grupo, possa ser observado. Nesse momento eu não tenho a confirmação de que tem negociação, mas ele já foi um nome observado pelo Grêmio em outro momento e agora ele está livre, então talvez uma negociação que seja fácil. Mas assim, não estou dizendo que está negociando com o Marçal, tá, gente? Por favor. Eu estou dizendo que é um nome que já foi observado e está livre no mercado, então não descartaria que seja um alvo que o Grêmio possa considerar para grupo.